Fez a minha vida. Obrigado, mano, pelo convite. A minha sogra também tá aqui, fico muito feliz, a irmã Chiquinha. E eu vou começar falando um pouquinho da minha vida. Meus pais se converteram quando eu tinha 4 anos, então cresci na igreja, nas crianças, adolescente, e sempre com a minha mãe. Minha mãe é muito semelhante à minha sogra, uma mulher de Deus, estava sempre na igreja, sempre buscando, orando. E aí eu sempre acompanhava ela falava que eu era a bengala dela, que aonde ela ia, eu ia atrás. E quando eu tinha uns 15 anos, minha mãe deu o diagnóstico de um câncer raro, mas que ia ter cura, uma chance de 90% de cura. E quando ela recebeu esse diagnóstico, eu estava do lado dela. E aí ela falou: tu não conta pra ninguém, é um segredo meu e teu. Só que eu não tinha noção do que era um câncer maligno, o que iria causar nela. Então, pra mim, eu fiz o que ela me pediu. Nem o meu pai sabia. Era só eu e ela. Então, começou quimioterapia, radioterapia. Eu fui com ela em todas as sessões, até que ela ficou muito debilitada e não conseguia mais ir nos cultos. E aí, pra ninguém na nossa casa visitar e ela ver ela assim doente, ela falava: filha, tu vai no culto hoje, se alguém falar, a mãe tá bem. Ah, tô trabalhando, tô cansada, mas a mãe tá bem. E assim eu ia no culto. Ai, a tua mãe não apareceu mais. Ah, não, a mãe tá bem, a mãe tá tudo certo. E assim a gente fazia. Até que minha mãe precisou ser internada, porque ela não conseguia mais se alimentar. E aí fiquei com ela no hospital, ela ficou uns 3 dias no hospital. E todos os dias ela queria que eu ficasse com ela. Então meu pai ficava à noite e eu ficava durante o dia. Só que eu não entendia até então que a minha mãe realmente estava num estado muito grave. Pra mim ela internou porque fazia parte do processo, então. E aí até teve um dia que eu acordei com uma vontade de ver ela, assim. E eu e o mano, nós ajudávamos o pai. Nosso pai tinha um comércio de carnes. E aí nós tínhamos programado que naquele dia nós ia ajudar o pai no trabalho dele e depois nós viríamos a mãe. Só que eu acordei assim: mano, eu preciso ver a mãe. E aí o mano: mas agora não dá, a gente tem que ir lá ajudar o pai. Então depois do serviço a gente vai lá e tu vê ela. E eu: não, mas eu preciso ver ela agora. Ele: mano, agora não dá. E aí nós fizemos isso, trabalhamos com o pai. Quando nós: pai, tô indo lá ver a mãe. Ah, não, beleza. Nós saímos antes do pai. Quando cheguei no hospital, o pai já estava lá. Então, mas o pai ia vir agora. O pai não ia mais. Me ligaram e eu vim, que a mãe não tá muito bem. E aí, mas pra mim não tá muito bem. Não tá muito bem. E aí até que caiu uma ficha que minha mãe estava prestes a partir. E eles estavam fazendo manobras, né, de ela voltar, porque ela realmente tinha parado. E nisso a mãe faleceu. E pra mim, assim, eu perdi o meu chão. Foi uma dor tão grande que eu nunca me esqueço. E eu cheguei assim pro pai, eu falei: pai, mas e agora? Vai ser eu, tu e o mano. Porque a mãe que sustentava a nossa casa, a mãe que buscava, a mãe que orava, a mãe era pra tudo. E eu falei: pai, e agora? O pai falou: minha filha, não questiona. Deus sabe todas as coisas. Se Ele permitiu, amém. Vai ser eu, tu e o Rafael, a gente vai se unir e vamos seguir. E quando ele falou isso pra mim: não questiona, Deus sabe de todas as coisas, me desceu uma paz tão grande que aquela escuridão que eu tava naquele momento, como se tivesse desaparecido. E aí veio o velório e eu não conseguia mais chorar. Me deu uma paz, assim, o Espírito Santo me desceu na minha vida de uma forma tão diferente que eu não conseguia chorar. Aí as pessoas estavam tão assustadas porque sabiam que eu e ela era uma união muito forte. E aí eles falavam: tu tá dopada? Tomasse medicação? O que aconteceu? Eu falava: não, só tô bem, eu só entendi que minha mãe partiu, mas tá com Deus, tá tudo bem. E depois daquele processo, né, de chegar em casa e não ter mais a mãe, foi um processo mais doído. Logo depois o pai casou também. E as coisas começaram a caminhar. E aí eu: ok, sou só mais uma jovem que não tem mais a mãe. Continuei indo na igreja, no mesmo lugar que a gente frequentava, que era a Vila Zuleima.
participava da mocidade, eu era regente. E nisso eu conheci um rapaz, um jovem também na igreja, que trabalhava, que orava, que também ia na igreja, que buscava, que pregava, que fazia culto doméstico. E então é isso mesmo, né? Começamos a conversar, começamos a orar, namoramos, noivamos e casamos. E aí eu assim, pronto, era o que eu queria. Queria ter uma família, ir na igreja e ok, amém. Meu processo era esse. Perdi minha mãe, mas continuei na igreja. E as pessoas vinham falar: nossa, Rê, tu não mudou, né? Tua mãe partiu, mas tu continua igual. Tu poderia ter ido pro mundo, se desviado. Mas que bom que tu tá ainda na igreja. E nisso ficou minha vida. Até que 2 meses depois de casadas, meu esposo começou a ficar doente. Começou com dormência no braço esquerdo, fraqueza. E aí eu fiquei, não, né? De novo não, né? Fomos buscar médico daqui, não deu certo, Floripa, Tubarão. Até que ele internou em Tubarão, fizemos vários exames. E teve o diagnóstico que ele tinha uma doença que não tinha cura. Uma doença rara, chamada ELA, que não tinha tratamento e não tinha o que fazer. E ali começou outro processo. E começou com o braço esquerdo, depois o braço direito. Não conseguia mais se alimentar sozinho, eu dava na boca. Aí a gente ia nos lugares, todo mundo ficava olhando, rindo, né? Meu Deus do céu, olha lá aquele casal. E aí depois começou a perna esquerda, perna direita, cadeirante de rodas. Daí se isolou, porque daí saía de casa cadeira de rodas, ele já vinha uma outra postura. E daí ele na parte de aceitação. E um pouco antes desse processo nós pensávamos em ter filhos. Eu fiz curso de enfermagem, um técnico de enfermagem, e quando eu tava quase me formando, a gente tava, então tu vai se formar, tu vai trabalhar, e agora tu vai ter um filho. E aí eu falava, mas eu quero orar, não quero só ter um filho, quero ver se Deus quer que eu tenha um filho. E aí comecei a orar sobre isso, e aí Deus falou comigo que daria, mas que não era o momento. E aí na hora, eu pensei, mas será que não é o momento? Mas como que não é o momento? E aí Deus falou, para te ter certeza que sou o teu Deus que fala contigo, e em 1 semana terás uma proposta de emprego. E exatamente 6 dias, minha chefe no estagiária me chamou e falou, nós queremos te efetivar. Tu queres que a gente te contrate? Na hora eu lembrei daquela profecia e eu, amém, né? Essa porta foi Deus que abriu, então amém. Aí continuei trabalhando. Ficou o processo de ser cadeirante, e toda vez que eu empurrava a cadeira de rodas dele, eu lembrava que não era isso que eu queria. Eu queria empurrar o carrinho do meu filho. Mas naquele momento, Deus não permitia, e aquilo ali ficou um sofrimento meu e um sofrimento dele. Até que passou alguns meses e veio a aceitação, e aí ele falou, Rê, vai fazer faculdade, porque tu sabe que eu encostado não consigo trabalhar. Então alguém tem que adquirir as coisas e vai ter que ser tu. Então vai estudar. E eu pensava, mas como que eu vou estudar? Eu vou trabalhar o dia inteiro. Vou para a faculdade à noite. Não vou ter tempo para nada. Nem tempo para ti. Ele disse, não, mas eu vou estar com a minha mãe. Então tu vai ter que ir à luta. E eu me sentia culpada por isso. Cada semestre que começava a faculdade, meu Deus, coitado. Vai ficar na casa da mãe dele até 10 horas da noite. Vai chegar em casa, tomar banho, janta. E ele, não, vai, pode ir. Não, eu tô bem. Comigo tá tudo certo, não se preocupa. E aí, pra ele era mais difícil no inverno, que era muito frio. E aí, no último inverno, que foi que ele faleceu, ele adquiriu pneumonia. E aí ele ficou internado e fez tratamento de uns 4 dias, depois ele fazia o restante em casa. Só porque quando eu chego em casa ele não conseguia mais deglutir as medicações. E aí ele falava, Rê, tô agoniado, não consigo respirar direito, tô com muita tosse, acho que ainda é pneumonia. Só que como eu fiz enfermagem, eu conseguia escutar o pulmão dele. Eu falava, amor, mas o pulmão tá bom, não tem nada, tá limpinho, não tem nenhum barulho diferente. Não, mas é o pulmão. E eu lembro que eu falei assim, amor, eu acho que realmente é, mas ele deve estar fraquinho já, por causa da doença. Que a doença atinge todos os músculos. Então eu já não conseguia deglutir direito, não estava na fase de respirar direito. E eu falava, deve ser realmente por causa da doença. Dele, não deve ser isso, é pneumonia.
Ele tinha vontade de viver. Ele falava que se Deus curasse ele, nossa, amém. Mas também se Deus não curasse, amém também. E aí, nessa fase, ele já falava, rei, olha só, se eu morrer, tu vai fazer assim, a minha roupa vai dar para ciclano, o sapato para Bertano. E eu falava, para, pai, tá ficando louco? Deus falou várias vezes que ia te curar. Não, Deus vai te curar. Meu Deus, não, ele vai te curar. Dele, rei, não te apega nisso. A maior promessa que Deus fez para nós foi o céu. Não te apega nessas coisas aqui. Eu falava, Júnior, Deus levou a minha mãe. Tipo assim, a maior dor da minha vida é pra minha mãe. Então acho que ele vai ter coragem de me tirar outra pessoa. Ele falava, nunca mais repita isso. Tu não conhece o poder que Deus tem. Se Deus quiser, ele vai fazer de novo e tu vai passar de novo esse processo. E aí eu lembro que eu chorava dele assim, hoje tu tá chorando porque ainda não é o momento. Tu ainda não tá pronta. Mas a hora que for pra ser, o Espírito Santo vai te preparar. E tu não vai ter dor, tu não vai sofrer. Mas calma, se for pra ser, vai acontecer. E Deus vai ser Deus da mesma forma. Se ele me curar, ele vai ser Deus. Se eu morrer, ele vai continuar sendo Deus. E assim foi esse processo, né? Ele voltou pro hospital. E aí quando ele voltou pro hospital, a médica me chamou e falou, olha, o teu esposo, na verdade, realmente não é pneumonia. O que ele tem é por causa da doença dele. E eu tenho duas opções. Ou ele vai para a traqueostomia, que respira por um aparelho pela garganta. Ou então a gente vai sedar, e ele vai dormir, vai relaxar, até quanto tempo ele conseguir. E pra mim eu falava, tá, mas vai durar o quê? Então 6 meses? Dela, 6 meses. Vai durar 2 dias. Deus, tá, mas como assim? Ele tá, teoricamente, falando, né, com dificuldade, mas tá ali, como ele vai morrer em 2 dias? Não, ele não pode, eu faço faculdade, eu vou me formar. Quem vai estar lá comigo? Dela assim, tu vai te formar e de certa forma ele vai dar contigo. Mas de vida, ele infelizmente só tem isso. É a doença dele, tu sabe? Ele viveu muito além, ele viveu 6 anos. As doenças, quando comete, no máximo 2 anos a pessoa já morre. Então já viveu além do que ele poderia ter vivido. E eu falei, não, mas tá errado, não pode. E aquilo começou em mim. Dela só, te acalma, eu converso com a mãe dele, o pai dele, e vocês têm que decidir. Deu assim, mas ele tá acordado, ele tá lúcido, como é que eu vou resolver isso pra ele? Deu assim, então, conversa com ele. E aí ela foi no quarto e falou pra ele, olha, ou tu respira por uma maquininha na garganta, ou então tu vai continuar assim, relaxadinho, dormindo. E aí ele assim, posso pensar? Ela, pode pensar. E daí ele veio, rei, o que tu acha? Deus, não me pergunta isso. Não fala isso pra mim. Ele sabe, mas o que é esse negócio da garganta? E aí eu mostrei, ó, isso aqui é um respirador, uma máquina que vai ficar grudado em ti o tempo inteiro. Não vai mais conseguir se alimentar, vai ser por sonda. Tá, mas eu posso ir pro centro daí? Eu falei, não, tu vai ficar mais em casa, mais sentadinho ou deitado. Então eu acho que eu não vou querer. E daí quando ele falou, eu acho que eu não vou querer, pra mim eu sabia que a outra opção era sedação e que ele ia falecer. Não tinha outro caminho. E na hora eu dei pra você, em cima dele, assim, eu chorei. Ele me espalhava assim, calma. Tu não confia em Deus? Calma. E aí eu falei, mas tá difícil. Ele assim, mas é um processo. Não fica assim. O que for pra ser, vai ser. E aí eu fui pra casa, conversei com os pais dele. Que meu maior medo realmente era a reação deles perante tudo isso. E aí a minha ex-sogra falou, ai não, do pescoço não, Rê, não deixe ele fazer isso. Eu falei, olha, sogra, eu não tenho esse poder de não deixar, porque ele tem opção de escolha. Mas a princípio ele falou que não quer. Ela, não, se não quiser, ai, que bom, não insiste. E assim foi, voltei pro hospital e falei, não, tá tudo certo, não, tu vai começar com a sedação. E ele falava, tá, mas eu vou ficar bem. Eu falei, nossa, sim, tu vai ficar muito bem. Só que ele não tinha a noção de que aquilo ali era o ponto que ele realmente ia partir. E pra ele era um outro tratamento. E queria, passava no processo, mas queria voltar e ia ficar bem.
E aí, nisso, começamos com sedação. E aí, quando no primeiro dia, assim, ele tava meio acordado ainda. E aí, foi meu irmão, foi meu pai, foi os irmãos dele. E ele viu o quarto cheio, assim, ó. E aí, eu tô morrendo? Eu falei, não, tu não tá morrendo. Ele falou, eu não quero visita. Eu assim, tá, mas tu não quer falar com ninguém, então, assim, ou pedir perdão pra alguém, ou não quer ver ninguém? Não quero ver ninguém. Eu quero só ficar aqui. Eu, tu e a Mayara, que é a irmã dele. E aí nós, então, cancelamos as visitas. E foi por uns 3 dias, assim, com sedação. Então ele dormindo, acordava sonolento, dormia de novo. E no dia que nós fizemos 6 anos de casado, exatamente no dia ele acordou. E aí eu falei, oi, sabe que dia é hoje? Aí ele pensou, daí eu falei, feliz 6 anos de casados. Daí ele falou, daí caiu uma lágrima do olho dele e ele falou, eu vou te amar pra sempre. E depois daquele dia, ele dormiu de novo e no outro dia ele faleceu. Só que, como o processo dele até a morte foi totalmente diferente da minha mãe, porque eu estava mais ciente do que estava acontecendo. E o Espírito Santo, da forma como ele falou, realmente já tinha me preparado. Então eu estava mais calma, mais tranquila. Só que depois disso, eu chegava em casa, daí eu voltei a morar com meus pais, né? Pra não morar sozinha. E quando eu chegava da faculdade, daí tinha alguém me esperando. Por mais que meu pai estivesse me esperando, mas eu ia pro meu quarto e é só eu. Acostumada a chegar no quarto e ter eu e outra pessoa. Então aquele processo pra mim foi muito difícil. E eu falava, Deus, eu fiquei 6 anos dando banho, dando comida. E não virou em nada. Foi 6 anos à toa. Então por que não levou antes se era pra virar em nada? Não, já que não queria curar, então que eu levava uma vez. Agora ficou aqui 6 anos sofrendo ele, 6 anos eu sofrendo pra isso. Parece que eu nadei e morri na praia. É isso que eu queria pra mim. E aí depois de uns 2 meses eu chorando todo dia, eu falei, agora chega. Ele não vai voltar. Eu posso chorar o tempo que for, a vida é minha. A vida dele já foi, agora eu tô aqui, eu fiquei. É a minha história. E aos poucos eu comecei a voltar da igreja, que eu tava um pouco desanimada de tudo que eu tinha vivido. E eu comecei a voltar pra igreja mas uma das minhas revoltas, eu falei pra Deus que eu não queria mais casar. E que se eu fosse casar era do meu jeito. Porque eu fiz a vontade de Deus. Eu fiquei com meu marido até ele falecer. E não virou em nada. Então agora ia ser do meu jeito, no meu tempo, quem eu quisesse, como eu quisesse. Agora quem mandava na minha vida era eu, e não era mais Deus. Passou uma semana, Deus usou um rapaz pra falar comigo numa live na internet. E aí ele falou assim, tu precisa mudar o tom da tua oração. Porque quando a gente pede algo para nosso pai, a gente pede com jeitinho, né? Ô pai, queria tal coisa, pai, queria tal coisa. Com Deus é a mesma forma. Tem que mudar o tom da tua oração e pede por restituição daquilo que tu perdeu. Do amor, da família, dos teus sonhos. Tem que ter sabedoria no que tu vai pedir. E ora, que tu só vai vencer na oração. E aí ele já me desarmou, né? Porque tudo que eu tinha falado pra Deus, ele tinha me dado um talhaço. E que às vezes faz parte. A gente precisa realmente que Deus fale conosco, mas fale o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. E ali comecei, e aí foi um outro processo. E aí passou mais ou menos uns 2 anos, eu reencontrei um amigo meu do tempo do curso do técnico de enfermagem. E quando eu reencontrei ele, quando ele se formou na faculdade dele, eu e meu falecido esposo, nós fomos. Porque nós viramos tudo amigos. E aí reencontrei ele, tudo bem e tal, começamos a conversar, saímos e começamos a namorar. E eu fiquei, nossa, menina, não acredito que depois de tanto tempo, hoje eu posso dizer que realmente Deus restituiu tudo que eu tinha perdido. A casa que nós morávamos com meu ex-marido era a casa que era da minha mãe. Foi uma herança dela pra mim e pro meu irmão. E eu não queria mais morar naquela casa. E Deus nos deu uma casa exatamente como eu queria.
Eu falava que queria uma casa que meu quarto tivesse uma porta-janela. E a casa que eu tenho tem uma porta-janela no meu quarto. Os sonhos assim, mais pequenos que eu falava pra Deus, Deus realizou. Eu falava que eu queria um casamento, porque eu não tinha feito festa no outro casamento. E eu falava, Deus, eu quero festa de casamento. Eu quero festa de casamento. E realmente Deus me deu uma festa linda de casamento. E Deus estava presente, que pra mim era o mais importante. E todos os meus sonhos até hoje que eu tenho falado com Deus, Deus tem me atendido. Hoje me deu um marido maravilhoso, uma sogra que é semelhante à minha mãe. Então tudo que realmente eu havia perdido, Deus restituiu, nos mínimos detalhes. Tem um versículo, até que meu esposo fala que é o versículo da minha vida, que eu gosto de encerrar lendo ele, que é Eclesiastes 3, que fala: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar em alegria. E tem mais um ano no final que Deus fala, que fala: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, para todo tempo, é Deus ficar no controle em toda a nossa vida. Era isso. Me traz palavras em nome de Jesus.